Senhor Jesus. Irmão, ganhei muito com essa conferência. O Senhor falou muito no meu coração. Hoje eu sou um papel branco para o Senhor. O Senhor falou. Tudo aquilo que estava dentro de mim, que tinha me prendido, que estava me prendendo com o Senhor trabalhou. Amém? Estou feliz, irmão, com a conferência de hoje das mulheres. Amém? Oh, Senhor Jesus. Irmão, o Senhor é maravilhoso. O Senhor, Ele nos ama. E Ele quer nos conquistar a cada dia. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, o que eu peço para o Senhor é que Ele venha conquistar a minha vida. Que eu possa engrandecer o nome do Senhor na minha casa, com os meus filhos, com o meu esposo. Irmão, a minha casa hoje é para ter o reino do Senhor. E eu preciso invocar o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos fechar a porta do Hades. E tudo começa com a submissão. E com a submissão, irmã, nós vamos ganhar autoridade. Autoridade para o Senhor. Senhor Jesus. Irmão, o meu coração é de alegria. E eu quero dizer ao Senhor: Senhor, nada sou. Sou uma pecadora que graça ganhou. Mas eu me consagro, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, realmente o Senhor quer dar um coração adequado às irmãs. E eu, nessa conferência, eu sou muito grata ao Senhor, porque o Senhor se preocupou com o meu coração, se preocupou em me dar esse coração. Ele dispensou essa porção nesses dias agora, para que eu volte ao princípio, para que eu viva por esse princípio. Ó Senhor Jesus, eu sou muito grata ao Senhor, irmãos, porque o Senhor, Ele me criou uma pessoa idônea, né? O Senhor, dentro de mim há essa idoneidade, e o Senhor quer que eu contribua com Ele para o seu reino, com essa característica de uma mulher auxiliadora do Senhor. Irmãos, isso é muito elevado. O próprio Senhor, Ele se submeteu a essa ordem, a ordem do homem, da mulher, né? Irmãos, isso me ganhou muito. Por isso que eu preciso ser fiel ao Senhor, né? Fiel ao encargo que o Senhor nos deu, né? Esse encargo de pregar o evangelho do reino. Ó Senhor Jesus, irmãos, realmente a nossa porção é tão elevada. Ó Senhor, muito obrigada, irmãos, que o meu coração, o Senhor abriu mais nessa conferência, para que, irmãos, eu possa cooperar com o Senhor, sabendo que eu preciso estar ao princípio, eu preciso voltar sempre ao princípio. Ó Senhor Jesus, esse princípio, irmãos, é para o propósito eterno do Senhor. Ó Senhor Jesus, é para que toda essa terra, ela seja tomada. Ó Senhor Jesus, irmãos, isso é muito elevado, e eu sou grata às irmãs por todas estarem aqui. Irmãos, muito obrigada, Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. É muito bom ser um Adão fêmea. Amém. É muito bom ser uma irmã na igreja. Amém. Ser mulher é complicado, mas graças ao Senhor que a gente pode ver que nós não fomos criadas complicadas. Deus nos criou de uma forma muito especial. Deus queria usar a nossa capacidade de sermos sensíveis, de sermos delicadas, de sermos amáveis, de sermos acolhedoras, de sermos femininas. Mas o inimigo contaminou esse mundo. Então contaminou o homem, fazendo com que ele, ao invés de nos acolher, para que nós possamos ser essa auxiliadora idônea, os homens foram contaminados com a cultura desse mundo. As mulheres estão sendo contaminadas com a cultura, com esse viver de violência. Então as mulheres pouco a pouco foram se afastando dessa criação inicial de Deus, desse plano inicial de Deus. Então foram se tornando mais duras, mais fechadas, mais ariscas. Mas na vida da igreja nós não somos comuns. Na vida da igreja nós temos que voltar ao princípio. Amém. Ao princípio de sermos mulheres, de sermos femininas, de não nos vermos como inimigas, de não estarmos competindo umas com as outras, de não estarmos nos agredindo, porque aqui nós somos santas.
Lá fora, as mulheres são todas concorrentes umas às outras. Lá fora, elas não confiam umas nas outras. Mas eu não quero ver nenhuma das irmãs como minha concorrente. Eu não quero ver nenhuma das irmãs como aquelas que estão para me passar a perna. Mas eu quero ver todas as amadas irmãs, santas e fiéis irmãs, cooperadoras. Eu quero ver todas as irmãs como essas santas irmãs do passado, essas mulheres lindas. Eu desejei muito ter essa beleza aqui de 1 Pedro 3:4. Seja, porém, o interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Oh, Senhor Jesus, eu quero voltar a esse princípio de ser uma mulher que sabe amar, que sabe acolher, que sabe ser meiga. Eu quero me despir de toda arrogância, eu quero me despir de toda autodefesa, autoproteção contra as irmãs. Irmãs, eu quero amar vocês. Vocês não são minhas inimigas, vocês não são minhas concorrentes. Eu quero me sentir totalmente unida a vocês. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Amém. Irmãs, eu estou alegre, muito contente, porque o Senhor nos trouxe nessa conferência para mostrar o valor que as mulheres que amam a Deus têm no propósito eterno, né? Nos criou como auxiliadoras idôneas, né? Mas para quê? Para edificar a igreja e para reinar, né? Eu ganhei muito na questão do princípio, não quebrar o princípio e mostrar para nós o valor de cada uma de nós na nossa condição, porque tem as solteiras, né? As solteiras vai ter que dar água muitos quem quer o Isaac, né? Tem que dar água muito camelo. E as casadas, né? Submeter aos maridos, que os maridos sejam submissos a Cristo e Cristo, né? Deus. E na minha condição, eu ganhei muito, porque eu não sou nem solteira, nem casada, né? Infelizmente, sou divorciada, mas sou importante para o Senhor. Por quê? Porque o meu papel é ser encabeçado pelos irmãos da igreja. E isso me ganhou muito. Estou indo para casa suprida. Amém. Amém, aleluia. Amém. Irmãs, que honra para nós, né? Graças ao Senhor. Que privilégio que é ser uma irmã. Aleluia, louvado seja o Senhor por essa palavra. Eu fiquei assim muito impressionada que o propósito de Deus ter nos criado é para sermos ativas e frutíferas. Qualquer outra coisa que foge disso, esse não é o propósito. O propósito é sermos ativas e frutíferas em todos os aspectos. Ontem os irmãos falaram uma frase que me impressionou muito. O nosso coração determina o avanço, eu coloquei, ou o atraso do propósito de Deus. Irmãos, a bênção de Deus vai reinar na nossa casa e na nossa vida. Amém. Se nós, conseguirmos cumprir o propósito de Deus, é para isso que nós fomos criadas. E eu fiquei impressionada que essa capacidade já está em nós. Nós temos que usar dessa capacidade que Deus nos deu de maneira positiva. Aleluia! Amém. Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu estou aqui, meu coração tem tempo de explodir. Estou com um nervosismo aqui que o irmão nem imagina. Irmãos, mas eu tenho orado ultimamente para essa conferência. Exatamente na sexta-feira, a noite toda eu estava passando mal. Eu falei, Senhor, eu não vou a essa conferência. Senhor, tenha misericórdia de mim. Irmão, eu não dormi a noite, eu estou passando mal. Aquele, Senhor Jesus. Aí as irmãs começaram a orar ao Senhor. Eu comecei a orar ao Senhor. Irmãos, um soldado, ele não recua na primeira situação. Senhor Jesus. Aí, quando foi ontem, as minhas irmãs, minha mãe começou a se arrumar cedo. E eu, Senhor, acho que eu não estou me sentindo muito bem. Todo mundo se arrumando. E aí eu falei assim, eu vou ficar aqui só, nem pensar. Aí eu peguei, comecei a me arrumar, e ainda vinha assim um pouco mais ou menos, né? Mas ontem ainda estava assim, mas o Senhor começou a me restaurar. Irmãos, de noite começou de novo a querer me atacar a situação. Eu falei, Senhor, amanhã eu não posso perder. Porque amanhã vai falar sobre o rei. Irmão, amanhã é outra coisa. Amanhã o Senhor vai falar de maneira nova. Irmão,
E aí o Senhor me trouxe aqui. Eu nem tô nem lembrando mais do que eu estava passando. Irmão, o Senhor me curou. Amém. Irmão, precisamos confiar no Senhor. Amém. A gente não pode parar na primeira situação. Porque o inimigo realmente fez de tudo para que eu não pudesse estar aqui hoje. Mas o Senhor me trouxe. Porque um exército não recua. Irmãos, se alguns irmãos assim tiverem a situação de uma conferência ou reunião e começar assim aqueles sintomas, irmão, repreende. Porque o Senhor é poderoso para nos curar, para nos libertar e para nos salvar. Amém, irmãos. Eu estou tão feliz de estar aqui hoje, porque eu sou recém-nascida no caminho do Senhor, né? E, assim, ter vindo pra cá foi maravilhoso, que eu nunca imaginei encontrar tanta mulher bonita. Amém! Servindo ao Senhor. Isso é maravilhoso, porque eu nunca vi isso. Nunca. Eu fico imaginando Deus lá do trono, vendo tanto um coral tão lindo desse, engrandecendo o nome dele, né? E eu quero falar minha vitória, né? Eu era viciada, eu era usuária de drogas e Deus me libertou. E eu ter vindo pra cá foi maravilhoso, porque eu pude perceber que não foi só na minha vida que Deus fez isso. Deus está agindo de uma forma tão grande, Deus está levantando uma geração tão forte para honrar, não é verdade? E eu estou muito feliz por estar aqui com as irmãs. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó irmãs, diante de tanto suprimento que o Senhor nos tem dado, quando nós viemos nessa localidade, nós oramos assim: Senhor, nós não estamos saindo daqui para ir para um passeio, nós estamos indo a uma excursão, nós estamos indo a um ajuntamento, a um acontecimento único. Ó Senhor, o Senhor nos supre lá, nós queremos ir lá ver a pessoa do Senhor, queremos voltar supridas, não só alegres, mas supridas. Ó irmãos, o Senhor foi maravilhoso ontem, será mais ainda hoje. E Senhor Jesus, diante de tanta alegria e tanta coisa assim, eu fico que nem Davi, né? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Porque eu não sei expressar o que eu estou sentindo, irmãos, mas a verdade é que nós precisamos, Senhor Jesus. Eu mesma ganhei que preciso, o que tem entre nós é uma intoxicação. Nós somos intoxicados com nossa tradição familiar. Nós somos intoxicados pela sociedade. Somos intoxicados pela cultura, pelo próprio colégio que nós estudamos. Nós só recebemos intoxicação. Porque aquilo que era bom, mas para a vida de Deus não tem utilidade sem a vida de Deus. Por isso, irmãos, graças ao Senhor, não vamos hoje dizer que nós não temos condição. O Senhor nos disse que nós, uma palavra passada, que precisamos avançar. E nessa conferência eu creio, irmãos, na palavra de Deus, nenhuma de nós vamos sair daqui infrutíferas. Nenhuma de nós. Porque, não sei falar não, não é você que vai falar, quem vai falar é o Espírito. Eu não estudei muito, não sei falar direito, mas quem vai falar não é você, é o Espírito. O Espírito, ele não precisa de estudo. Quem não sabe nem assinar o nome pode ser usado grandemente pelo Espírito. O Senhor, quem não sabe ler, quem tem deficiência visual, pode ser usado pelo Espírito. Não há nenhuma coisa, irmãos, que o Senhor não possa. E nós saímos daqui fortalecidos. Que o Senhor nos disse que o Senhor não criou ninguém frutífero. Eu vou sair daqui muito confortada. De que eu sou uma auxiliadora idônea. E essa auxiliadora, ela não é só uma auxiliadora. Ela é idônea. Idônea é uma pessoa idosa, né? Já está madura. Ela já está pronta. É uma senhora idosa. É uma auxiliadora idosa. Ela pode muito bem levar avante o reino. Não fique dizendo que nós não podemos, não temos condição. O Senhor nos fez auxiliadoras idôneas. Graças ao Senhor. Amém. Irmãos, que o Espírito fale por nós. Senhor Jesus, enquanto aqui viver direi das maravilhas desse amor. Todas as irmãs aqui devem ter experiências com o Senhor, né? E quanto esse Senhor tem sido bondoso e maravilhoso. Só dele reunir todas aqui, né? Todas as irmãs, proporcionar a nós essa oportunidade, né? Ó Senhor Jesus, essa palavra maravilhosa. Irmãs, só sei o seguinte, que eu aprendi uma coisa que eu não sabia, né? Quanto que significa realmente se submeter e o que significa realmente amar.
sabe? Eu entendo coisas que eu não entendia antes, né? O Senhor me trouxe muita luz. Eu acho que aqui todos nós aqui, né? Que nós não devemos desobedecer uma ordem estabelecida por Deus no universo, né? O que nos interessa não é agradar a homens, sim agradar a Deus. O Senhor tem uma visão, nós devemos ter uma visão governante segundo o mover do Senhor aqui na terra. Amém. Né? Então, o Senhor honra a família que faz isso, abençoa, né? Dá felicidade, bem-aventuranças. Porque, irmãs, por que eu estou falando isso? Submeter também é autoridade. Na palavra do Senhor, nós não temos que lutar contra a carne e sangue, né? E sim contra as potestades, contra os dominadores desse mundo. Então, a gente não tem que lutar contra o nosso marido, não temos que ter ele em competição, como existe no mundo. E também da mesma forma como a irmã colocou aqui, contra outras mulheres, né, como a gente. Nós temos um fim, um objetivo bem claro. Nós queremos derrotar o inimigo, né? Isso com o Senhor, só com o Senhor é possível, né? E só debaixo do governo do Senhor que é possível, né? A gente vê que as pessoas lutando pelos seus direitos, mas quem vai lutar pelos direitos do Senhor? Quem vai lutar pelos interesses do Senhor? O Senhor conta com a igreja. A igreja é a parte feminina do Senhor. Sendo irmão ou irmã, como o irmão colocou aqui, tem um versículo que eu não conhecia na Bíblia, falando de Adão como Adão macho e Adão fêmea. Tem um Adão. E o Senhor não falou que nós somos um com o nosso marido? Então nós somos esse Adão, né, que pode realmente, né, sendo que no novo homem, né, o Senhor nos revestiu do novo homem, para nós colaborarmos com esse mover do Senhor, né? Eu também não entendia porque o Senhor mandou o homem amar e a mulher se submeter, né? Quer dizer, isso foi uma ordem estabelecida. Porque é o seguinte, irmãs, o irmão colocou muito claro ontem, eu não tinha visto isso. Realmente, né, é bom a gente ter essa clareza, essa visão, né? Que nos governe, porque nós temos mais emoção, nós temos mais facilidade de amar, né? Então, pra gente, vamos dizer que eu estava falando, mas se um marido não se submete ao Senhor, mas aí cabe a mulher a orar, né, a levar ele diante do Senhor, porque nós temos essa capacidade diante do Senhor, sabe? Que os homens às vezes não têm, sabe? Então, a questão por exemplo, o contrário pode acontecer, mas geralmente é o homem, né? Geralmente, não sei, mas tem casos que a mulher também não aceita o Senhor, mas a esposa orando, né? A esposa santifica o marido, né? Eu só queria terminar, né, falando assim desse versículo que o irmão falou aqui. Portanto, deve-se a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Senhor Jesus, irmãs, isso aí é muito profundo, né? E também seguindo aqui, né, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher. E tudo vem de Deus. Amém. Irmãs, rapidinho, uma história que pode ser um exemplo das mulheres da Bíblia. Olha, tenho 64 anos, fui muito submissa ao meu marido, fiquei viúva com 33. Criei os meus filhos sendo um macho, um homem, eu era um homem. Mas eu tive um câncer em 2000 e fiquei às portas da morte, conheci a vida da igreja. E aí eu pensei, agora ou vai ou racha. O Senhor me curou. Só que Ele me curou, e aí, é só isso? Não. Irmãs, eu vim fazer o CEAP. Um negócio tão maravilhoso que aconteceu na minha vida. Eu vim aprender o que é submissão, que antes para mim era um fardo. Hoje eu entendo que eu tenho que ser submissa ao meu Senhor. Irmãos, irmãs, eu conheci irmãos a qual eu tenho me submetido não tanto quanto devia. Mas eu estou aprendendo. Eu tive que ler muitos livros, eu tive que ler toda a literatura. E hoje eu quero ser uma coportora para conversar, contatar com mulheres que também têm a mesma dificuldade que eu. Por isso, irmãs, eu hoje sou submissa aos irmãos da minha localidade, aos irmãos que me orientaram e me ajudaram muito no CEAP. Hoje, depois dessa conferência, eu estou terminando a 18ª turma. Nós vamos terminar em dezembro. E o Senhor ainda me presenteou com essa conferência. Sabe? Porque Ele diz, Vera, agora você ou vai ou racha. E aqui, quando eu vim para o CEAP, eu disse o seguinte:
Ó Senhor, então jurou a Vera: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, a Vera vai viver para o Senhor. A Vera vai ser uma pessoa submissa aos irmãos, submissa ao Senhor, e vai pregar o evangelho do reino. Amém. Irmãs, não importa a idade, venham fazer o CEAP. Ao Senhor. Irmãs, o falar do Senhor é luz para nós, mas também é amor. Eu fiquei muito impressionada ontem quando foi falar de Miriam. Senhor Jesus, normalmente eu falo pouco, mas o Senhor veio me falar. Senhor Jesus, Solange, o seu falar tem que prover de Deus. Não é para falar morte para as pessoas, falar morte para os irmãos do seu grupo, mas falar vida. Senhor Jesus, e o meu serviço ao Senhor, irmãs, a única expectativa que eu tenho, ó Senhor Jesus, é do Senhor me encontrar naquele dia e falar: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém. Ó Senhor, é com muita alegria que eu sirvo o Senhor Jesus. Senhor Jesus, olha, irmão, o Senhor Jesus me curou da depressão, me libertou dos remédios controlados. Senhor Jesus, eu sirvo o Senhor com muita alegria. Aleluia, porque nós somos umas mulheres ativas e que dá frutos. Senhor Jesus, obrigada pela vida da igreja. Senhor Jesus. Queria compartilhar com as irmãs 1 Coríntios 11, 9, que diz assim: porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Aí no 10 ele segue: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. E seguindo no 11, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem é independente da mulher. Eu confesso que há 8 anos atrás eu não vivia também uma situação assim, né? Eu era a pessoa que era grande no meu casamento, e o meu marido que era o pequeno. Nós conhecemos a vida da igreja, e o Senhor restaurou nosso casamento. Eu decresci e ele cresceu. E nós entramos nessa ordem governamental de Deus. E desde esse momento, tudo começou a mudar na nossa vida, na nossa família. Enfim, eu já desfrutei disso, irmãs. Se alguém vive nessa situação, irmãs, desfrutem da ordem governamental de Deus para o nosso casamento, para a nossa vida. Organicamente, realmente não existe diferença, mas governamentalmente existe essa diferença. E essa diferença, ela pode trazer uma bênção ou não. Eu desfruto dessa bênção, irmão. Ser submisso é uma bênção. A mulher fica feliz, ela fica suprida. Senhor Jesus, oh, não existe nada melhor que essa submissão. É um conforto, é a mesma coisa que está no colo do próprio Senhor, sendo suprida de todas as coisas. Irmãs, desfrutem dessa submissão. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, estou muito feliz de estar aqui nessa conferência. E eu tenho 1 ano e 5 meses, né, de casada. Sou recém-nascida, estou engatinhando ainda, né? Mas o que eu vejo, irmãs, é que nós somos igual as crianças quando começam a andar, né? Se você der a mão para ela, ela fala: não, eu já sei, né? Ela já quer andar sozinha, né? E eu vejo que uma das coisas que mais falta em nós é esse coração de depender do Senhor, né? Nós vamos aprendendo, o Senhor vai nos ensinando algumas coisas e a gente acha que isso já é o suficiente, né? E daqui a pouco você está ali numa situação, tem uma escada, né? A criança consegue ir engateando, mas se chegar na escada ela não dá conta de descer. Então o Senhor vai nos colocando em situações que nós vamos percebendo quão dependentes nós ainda somos do Senhor, né? Uma coisa que me alegrou muito nessa conferência é saber que nós, em potencial, já somos essas mulheres, né? Ativas e que dão frutos. Então, irmãos, a única coisa, irmãs, né? A única coisa que nós precisamos é realmente depender do Senhor. Irmãos, na nossa boca, nós precisamos estar invocando o nome do Senhor sempre, né? Não em silêncio.
não conversando outras coisas, mas nós precisamos invocar o nome do Senhor. Isso demonstra a nossa dependência. Senhor, eu não posso, mas eu sei que dentro de mim eu já sou essa mulher ativa e frutífera. Amém. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Mulheres ativas e frutíferas. Senhor Jesus. Nessa palavra eu ganhei muito a questão do Senhor me amar. Às vezes eu fico pensando assim, Senhor, eu preciso de Ti para isso, para aquilo. Mas o Senhor precisa de nós. Oh, Senhor Jesus. E isso me faz sentir amada, irmãos, pelo nosso Senhor. Oh, Senhor Jesus. Mas outro ponto também que eu ganhei é que eu não quero barrar a obra do Senhor ali como Miriam, que a congregação teve que ficar 7 dias parado. Senhor Jesus, que o Senhor possa santificar o meu falar, o meu agir, o meu ser ativo possa ser no Senhor, com equilíbrio, com espírito. Oh, Senhor Jesus. Eu confesso que quando eu fiquei sabendo da conferência de irmãs, eu falei, eita, aí vem chumbo. Os irmãos vão acabar com a gente. Porque a gente sabe, né, onde é que a gente está errando. O Senhor constrange. Então eu já vim para a conferência assim, já vou pegar meu lencinho, porque eu sei que eu vou ser bem exposta. O Senhor vai, os irmãos vão me bater e tal, não sei o quê. Mas aí começou, quando o irmão Salomão começou a falar, eu já comecei a chorar. Ele estava só falando que era para se despir de toda a cultura, de tudo aquilo que o mundo incute na gente, né? Aí já comecei a chorar. Eu falei, Senhor Jesus, e agora? Aí na parte da manhã, os irmãos falando da nossa importância, né? Como nós somos preciosas para o Senhor. No mundo nós somos classificadas, rotuladas, é colocado um preço na gente, como se a gente fosse um produto, né? E na vida da igreja nós somos irmãos, né? Nós somos santas, né? Ó, Senhor Jesus, aquilo me tocou tanto. Eu falei, Senhor, eu nunca tinha visto isso, né? Aí tudo bem, fomos almoçar. Falei, não, mas agora ele deve estar fazendo uma estratégia daquela de guerra. Primeiro elogia, fala que é importante, que o Senhor precisa da gente. E agora à tarde ele vai, acabar com a gente. Mas aí à tarde, ele não acabou com a gente, sabe? O Senhor constrangeu, sabe? O Senhor com seu amor vem falar, deu os exemplos na Bíblia. Aí falei, não, então deve ser amanhã, né? Partir do pão. Mas aí agora abriu para o compartilhar, né? Então, irmãs, o que eu queria dizer é que realmente nós temos que nos despir daquilo que o mundo coloca na gente, né? E que essas mulheres na Bíblia, elas foram sábias, prudentes, né? E hoje nós temos essa oportunidade de ser assim, né? Com os nossos maridos, com o Senhor, com os irmãos responsáveis, né? Nós temos um poder na nossa boca, irmãs, que se você for igual a Abigail, né? Ela foi lá e intercedeu pelo marido que era um carrasco, né? E então o Senhor honrou o coração dela e não teve derramamento de sangue. Hoje, quando nós abrimos a nossa boca para falar uma coisa que provém do Hades, né? Nós derramamos sangue na igreja, né? E o Senhor não quer isso. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. O que eu ganhei ontem com compartilhado aos irmãos foi o seguinte: foi como ele explanou o nosso nascimento, o nascimento da mulher. E com isso eu ganhei que nós temos que ter a visão, que temos que ter a direção voltada para o Senhor, que nós temos que crer e temos que ter fé, porque o Senhor nos colocou nesta terra como um oásis para combater o inimigo e edificar a seara dele. Amém. Amém, irmãs. Há 10 anos atrás, quando eu comecei a reunir, eu vim para a vida da igreja, eu estava separado do meu esposo. Justamente por não entender que princípio não se muda, né? E, Senhor Jesus, eu confesso às irmãs que eu ainda fico um pouco assim em questão de submissão. Mas esse final de semana, irmãs, eu pude aprender muito. E principalmente a questão da postura de Rebeca e a submissão e a sabedoria de Abigail, né? O irmão falou ontem uma coisa que eu ganhei muito. Uma irmã nécia, imprudente, jamais mudará o coração de alguém. Abigail, ela mudou o coração de Davi. Davi era um homem sanguinário. Ela mudou o coração daquele homem. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então eu vejo que eu também posso mudar o coração do meu esposo. Se ele não é do jeito que eu gostaria que ele fosse, mas eu preciso orar mais. Eu não posso agir mais na empolgação. Não posso agir mais por mim mesma. Eu preciso realmente ter essa postura, né, de uma irmã realmente que é ativa e frutífera. Amém.
Ó, Senhor Jesus. Irmãs, eu já ganhei com compartilhar da irmã. Sabe por que o Senhor colocou um princípio? Porque sem o princípio, nada se começa e nada se termina. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Irmã, nós estamos aqui. Vocês sabem por que nós estamos aqui? Uma irmã me falou ontem. Nós estamos aqui fazendo um compromisso com o nosso Senhor. Ó, Senhor Jesus. No hino de ontem, no S10, fala assim: seu rosto amado, anelo aqui. Não ouso relaxar, o espero vir. Então contemplar aquele em quem por fé eu criei. Ó, Senhor Jesus. Irmãs, como não falar o que o Senhor tem feito por nós? Tem feito por mim. Ó, Senhor Jesus, esse princípio de tudo ter começado, uma ordenança, está ordenado pelo Senhor, tem um princípio, tem um meio e tem um fim. Ó, Senhor Jesus, o propósito do Senhor é eterno e vai ser cumprido através de nós. Irmãs, nós estamos na retaguarda, não é pouca coisa, é tudo na igreja. Sem a retaguarda o Senhor não vai alcançar, mas nós estamos aqui assinando esse compromisso com o Senhor. Amém. As irmãs complementam os irmãos que lideram a vida da igreja. Somos relevantes em toda a nossa vida, porque temos o Senhor está à frente, Senhor Jesus. Amém, porque o nosso Deus é um Deus de ordem e não de desordem. Deus encabeça Cristo, Cristo encabeça o homem e o homem encabeça a mulher. Aleluia, porque o homem encabeça a mulher. Irmãos, o homem só nada pode fazer. Deus, Ele quer pôr em ordem todas as coisas. Para isso é preciso voltar ao princípio. Amém, porque nessa conferência eu pude voltar ao princípio. Por diversas vezes eu quis usurpar a minha função. E na Bíblia, irmãos, a função de usurpador está atrelada a Satanás. Não podemos usurpar a função que o Senhor colocou para cada uma das mulheres. Nós precisamos estar submissas aos nossos maridos. Quando o nosso marido quiser seguir o Senhor, nós temos que ir com ele. Nós temos que seguir o Senhor. Meu esposo decidiu fazer o CEAP. Eu também disse, eu também vou. Aleluia, porque eu também vou. Ele vai para o campo, eu também vou.